Bom, continuando então as videoaulas do capítulo 8, né? Nós estamos na parte 3, né? Ponto 1, né? Das videoaulas do capítulo 8 e aqui nós estamos na continuação da solução do exemplo 8.2, né? A gente já viu uma discussão inicial, né? De como definir os pontos, né? Dos sistemas inercial, sistema móvel e já aplicamos a equação geral nos pontos que nós definimos e chegamos a essa equação. Essa equação é a equação da velocidade, é a equação que nós vamos trabalhar para resolver o método vetorial, né, desse problema. Então, lembrando aí, né, nós temos o ômega 2 está girando no sentido horário, né, esse é o ômega 2, e o ômega 3 que eu estou querendo calcular, ele está girando no sentido anti-horário, né? Os sistemas de coordenadas já estão definidos, e eu tenho que agora desenhar esses vetores e decompor esses vetores no sistema móvel, né, que é o xy minúsculo, para poder resolver o problema e calcular. As minhas variáveis, que lembrando, as variáveis do meu problema são o vetor v de A3 e o vetor v, né? Lembrando aí que o vetor v de A3 ele captura a rotação da barra 3, que é um dos graus de liberdade do par cinemático superior aqui, que é o contato do pino com a fenda. E o vetor V, ele captura a velocidade que o pino está deslizando para dentro da fenda, né? Então ele captura a translação, o deslizamento entre as superfícies, né? Ou a variação do raio, né? Que é essa distância de 33 milímetros que está variando aí no tempo. Então, para eu poder decompor os vetores, eu preciso conhecer a direção de todos eles, né? Então, vamos começar a desenhar esses vetores, né? O vetor v de A2, ele representa a velocidade do ponto A2 em relação ao solo. O centro de rotação do ponto A2 é o ponto O2, né? Então, o segmento O2A2 vai ser o raio. Então, o vetor tem que ser perpendicular ao raio. Então, para eu desenhar esse vetor, eu vou fazer uma linha perpendicular, né, a esse raio, e aqui eu vou ter o meu vetor v de A2. Esse daqui é o meu vetor v de A2, que eu preciso decompor esse vetor para poder começar a resolver o problema, né? Aqui o que eu vou ter? Aqui, para decompor esse vetor no meu sistema de coordenadas, eu vou precisar de calcular, determinar quanto que vale este ângulo aqui, ó, o ângulo do vetor até o eixo x, né? Então eu preciso saber quanto que vale este ângulo. Então, uma coisa importante que eu tenho que fazer é fazer a trigonometria, né, do meu problema para poder calcular quanto que vale esse ângulo. Qual que é a trigonometria que eu vou fazer? Obviamente que eu vou ter que usar esses ângulos aqui, ó, o ângulo de 40,5 e esse ângulo de 25,1 que foi dado pelo problema, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou traçar aqui, ó, em linhas azuis aqui, ó, a cadeia cinemática do meu problema, né? Para tentar ficar bem claro qual que é a trigonometria que nós estamos fazendo, né? Então aqui eu tenho, deixa eu traçar ela um pouquinho melhor. Eu tenho então a linha que liga o ponto A3 até o ponto O3, né? Eu tenho essa linha que liga o ponto A2 até o ponto O2, né? E eu tenho essa linha que liga os dois centros, o O2 até o O3. Então aqui eu tracei uma figura, né? Um triângulo, aonde o ângulo interno aqui, ó, desse triângulo, né, onde eu estou marcando com o pointer, vai ser oposto pelo vértice a esse 25,1, então, ou seja, esse ângulo também vale 25,1, né? Aqui em cima eu vou ter a mesma coisa, né? Opostos pelo vértice, esse ângulo aqui, ó, vai ser igual a 40,5, né? Então, para eu calcular o ângulo total desse triângulo aqui, ó, o que eu vou ter? Eu vou ter 180 menos 40,5 menos 25,1, né? Então, o ângulo total aqui, ó, se eu fizer essa conta, esse ângulo total vai valer 114,4. Seria, então, 180 graus, né, menos
o somatório ali, ó, de 40,5 mais 25,1. Né? Essa continha aqui vai dar 114,4 graus. Tá? 114,4 graus é o ângulo total, né, desse triângulo aqui em azul. Eu preciso saber esse ângulo pequenininho aqui, ó. Então eu tenho que descontar quanto? Do vetor VA até o raio, eu tenho 90 graus. Né, ali, ó, representando um ângulo de 90 graus. Se o total é 114 e aqui eu tenho 90, sobrou quanto ali? 90 menos 114,4, que vai dar 24,4, né? Então esse ângulo ali vai valer 24,4 graus, tá? É esse ângulo que eu vou usar para decompor. Não vou escrever aqui na figura não, porque senão vai ficar muito bagunçado aqui, tá? Então esse ângulo vale 24,4 graus. Então vamos decompor, né? Vamos decompor esse vetor no eixo x. A componente x dele está na direção positiva, né? E aí, antes de decompor o vetor, vamos primeiro escrever o módulo do vetor, né? Igual a gente fez no exemplo anterior. Como que eu calculo o módulo do vetor v de A2? Primeira coisa, é ômega vezes o raio. Então, seria ômega 2 vezes O2 A2. Né? Essa conta é fácil de fazer, né? O vetor ômega 2 vale 10. O O2 A2 vale 50,8. Então, isso aqui vai dar 508 milímetros por segundo. Né? Esse é o módulo do vetor v de A2. O vetor v de A2 vai ser igual ao módulo, que a gente acabou de calcular, multiplicado pelos cossenos diretores, que são a decomposição do vetor v de A2 no sistema móvel. Então, a componente em x ela é positiva e ela é função do cateto adjacente ao ângulo 24,4. Então, vai ser mais cosseno de 24,4 graus na direção I, né? E na direção y, observem aqui, ó, a componente em y de v de A2 está no y negativo, tá? Então eu não posso esquecer esse sinal não, senão vai dar errado. Então vai ser menos o seno de 24,4 graus na direção j. Né? Então esses são os cossenos diretores, né, que decompõem o vetor v de A2 no sistema de coordenadas xy. Tá? Então o vetor v de A2, basta eu fazer essa continha aqui, ó, com esse seno e esse cosseno, que eu tenho exatamente qual que é o valor do v de A2. Né? Os outros dois vetores da minha equação são incógnitas, né? Mas a direção deles eu consigo calcular. O módulo não. O módulo de v de A3, eu sei que ele é igual ao ômega 3 vezes O3 A3. O O3 A3, o enunciado me deu quanto que ele vale, mas o ômega 3 é incógnita. Então eu não tenho como calcular o módulo dele. Porém, eu posso calcular o vetor. O vetor v de A3 vai ser igual ao módulo, eu vou deixar ele em função do módulo, né, v de A3, que multiplica os cossenos diretores do vetor v de A3. Então, vamos desenhar o vetor v de A3 aqui, ó, e para representar as componentes desse vetor. Né? A primeira coisa que eu tenho que pensar é o seguinte, o v de A3, o centro de rotação do ponto A3, né, lembrando que aqui, ó, marcando novamente nessa figura, né, esses pontos ali, que são os pontos A2 e A3, né, o ponto A3, que faz parte da barra 3, o centro de rotação dele é o ponto O3. Então, consequentemente, né, o vetor v de A3 ele tem que estar perpendicular a esse raio O3 A3. Como essa barra está girando no sentido anti-horário, ele vai estar, olha só que interessante, como é colocar o nosso sistema de coordenadas orientado na direção da cadeia cinemática. O vetor v de A3 ele vai estar perpendicular ao raio. O raio não representa o eixo x? Se o raio representa o eixo x, quer dizer que esse vetor está no eixo y. Né? Só que ele vai estar apontado para baixo, né? Na direção y negativa. Né? Então, vou desenhar ele aqui. Ó. Esse daqui seria o vetor v de A3. Tá? Desenhar ele um pouquinho melhor aqui. Ó. V de A3. Tá?
eu desenhei ele aqui, apesar de eu não saber quanto é que vale o módulo, né? Não saber quanto que vale o tamanho do vetor, eu só representei para ficar fácil da gente entender, né? Então esse vetor, ele para decompor ele fica muito fácil, né? Ele não tem componente em x, ele só tem componente em y. E y negativo. Então o vetor v de A3, a decomposição dele vai ser menos j. Simplesmente isso, tá? Facilitou bastante, né? Esse probleminha aqui, nós vamos ter muito menos problema com cálculo, né? Porque a trigonometria dele está muito mais fácil, né? Para poder fazer essas decomposições, né? E por último, né? Eu vou pegar e resolver o vetor v. O que representa o vetor v? O vetor v representa a velocidade de deslizamento do pino. O módulo desse vetor é uma incógnita, eu não sei quanto que ele vale. Porém, a direção desse vetor eu consigo determinar, né? O v não representa a velocidade que o pino está deslizando para dentro da fenda? Ora, o movimento de deslizamento do pino para dentro da fenda é um movimento de translação, né? Então, o movimento de translação tem que ter a direção da guia, né? Que é a fenda. Então, o vetor v tem a direção x, né? Então, como ele está entrando para dentro da fenda, ele vai estar apontado no x positivo, né? Porque nesse instante ele ainda está entrando. Então, eu vou desenhar o vetor v bem grande aqui, ó, para representar ele lá na frente, né? Então, o meu vetor v está sendo representado por esse vetor vermelho, né? E ele só tem componente na direção i. Essa é a decomposição do vetor v, né? Então repare que vai ficar muito simples, né? Eu vou pegar o vetor v de A2 para substituir aqui, o vetor v de A3 é simplesmente isso daqui, e o vetor v é mais simples ainda, né? V na direção i, tá? Então aqui a gente acabou de fazer a decomposição dos três vetores de velocidade, tá? Os vetores estão desenhados na minha figura, e agora basta eu pegar e fazer as contas, né? Então, aqui na solução do livro, que ele fez toda essa interpretação que a gente fez, calculou, né, o vetor v de A2, ele fez a conta dele, né, quanto que ele dá, vai dar esse valor aqui, ó, 462,6i menos 209,9j, e substituiu aqui, ó, aqui ele fez a substituição na equação, e achou essa equação. A equação ficou bem simples, né? E aí, separando as componentes na direção i, não precisa nem de calculadora, né? Ele achou que o vetor v, né, o módulo do vetor v vai dar exatamente 462,6, né, que é essa primeira componente na direção i, e o vetor v, consequentemente, vai ser o módulo do vetor multiplicado pelo vetor unitário i. Então, esse é o vetor v que representa a velocidade de deslizamento do pino. E pegando as componentes em j, eu vou ter ali, ó, né, ambas com sinal negativo, então eu vou ter que o módulo do v de A3 vale 209,9. O módulo dele deu positivo, né, tanto aqui quanto do vetor v, quer dizer que nós colocamos os dois vetores no sentido correto, né? E aí o módulo positivo, na hora que eu jogo ele no vetor, o vetor tem um sinal negativo, né? Porque nós vimos que o vetor v de A3 está apontado no y negativo, então o vetor tem que ter um sinal negativo. Mas o módulo dele deu positivo, mostrando que nós desenhamos ele na figura de forma correta, né? Aqui eu acabei de calcular o vetor v de A3, que é a primeira parte do problema, né? Julgando na equação para calcular o ômega 3 também deu positivo, de 6,36 radianos por segundo, no sentido anti-horário da forma como nós representamos na figura, tá? Então aqui a gente conclui a análise de velocidade do exemplo 8.2 da roda de Genebra, ok?